Já sentiu o peso do mundo esmagar seus sonhos até sobrar apenas um vazio onde antes havia luz. Aquele momento em que respirar parece um esforço e o amanhã, uma miragem distante. A escuridão não é o fim da jornada, mas apenas um túnel que todos atravessamos. Suas cicatrizes são mapas de batalhas vencidas, não de derrotas. Esta oração não é apenas palavras, é uma âncora quando a tempestade parece indomável. É um lembrete de que sua história não termina nas páginas de dor, mas continua nos capítulos de renascimento que você ainda escreverá. Permita que sua alma quebrada encontre nestas palavras o abrigo que procura e a força que sempre existiu dentro de você. Há uma história antiga sobre um profeta que, após uma vitória extraordinária, fugiu para o deserto com medo e exaustão. Elias havia confrontado centenas de falsos profetas no Monte Carmelo, provando o poder de seu Deus de forma espetacular. Mas quando a rainha Jezebel ameaçou sua vida, algo se quebrou dentro dele. Debaixo de uma árvore solitária, Elias implorou: "Já basta, Senhor. Tira a minha vida." Esta não é apenas uma narrativa de milhares de anos, é o retrato fiel de como a esperança se esvai mesmo após nossos maiores triunfos. Como Elias, muitos de nós experimentamos momentos em que o desespero parece a única companhia restante. O interessante dessa história é que Deus não repreendeu Elias por sua fraqueza. Não houve sermão sobre falta de fé. Em vez disso, o Criador enviou um anjo que primeiro cuidou de suas necessidades básicas: levante-se e coma. O cansaço e a fome haviam distorcido a percepção de Elias sobre sua realidade. Às vezes, nossa esperança desaparece não por falta de espiritualidade, mas por esgotamento físico e emocional. Somos seres integrais. Nossa esperança não existe separada de nossos corpos, emoções e circunstâncias. É por isso que esta oração começa reconhecendo que sua exaustão é real e válida. Como ensina o livro de Provérbios, o espírito de uma pessoa pode suportar sua enfermidade, mas quem pode levantar um espírito abatido? A verdade é que a esperança não é apenas um sentimento agradável ou um pensamento positivo. Esperança é uma âncora para a alma, como ensina a carta aos Hebreus. É algo que se firma em algo maior que nossas circunstâncias flutuantes. Os antigos hebreus tinham uma palavra para isso: tikva, uma corda estendida que conecta o presente a um futuro ainda não visto. O salmista Davi entendeu profundamente essa dinâmica quando escreveu: "Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e meu Deus." Observe que Davi não negou seu desânimo. Ele reconheceu seu estado interior, mas se recusou a permitir que aquele estado definisse seu destino. Quando perdemos a esperança, frequentemente é porque fixamos nosso olhar apenas no que podemos ver com nossos olhos. As circunstâncias visíveis começam a parecer mais reais que as promessas invisíveis. É como Pedro caminhando sobre as águas, enquanto manteve os olhos em Jesus, o impossível era possível. Quando olhou para as ondas, começou a afundar. Nossa mente funciona de maneira semelhante. Neurologistas descobriram que aquilo em que focamos literalmente reescreve nossas conexões cerebrais. Quando permanecemos fixados nas tempestades da vida, nosso cérebro constrói caminhos neurais que reforçam o medo e a ansiedade. É por isso que o apóstolo Paulo aconselhou: finalmente, pensem em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é admirável. Se algo for excelente ou louvável, pensem nessas coisas. Este não é um conselho superficial para pensar positivo, mas um entendimento profundo de como nossa atenção molda nossa realidade. A esperança é cultivada através da atenção direcionada intencionalmente. Considere a história de José no livro de Gênesis. Vendido como escravo por seus próprios irmãos, falsamente acusado e esquecido na prisão por anos, José tinha todos os motivos para abandonar a esperança. No entanto, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, ele manteve sua integridade e confiança. Por quê? Porque José enxergava além do momento presente. Anos depois, quando finalmente confrontou seus irmãos, ele disse: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem." Esta perspectiva, de que mesmo nossas circunstâncias mais dolorosas podem ser transformadas em algo significativo, é essencial para manter a esperança viva. Não é uma negação da realidade, mas uma compreensão mais ampla dela. Como o quebrar da alvorada após a noite mais escura, a transformação vem, mas raramente no tempo ou da maneira que esperamos. O escritor do livro de Lamentações, em meio a uma devastação nacional sem precedentes, escreveu:
As misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos, porque as suas compaixões não falham. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. O Senhor é a minha porção, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Esta é a tensão criativa da esperança autêntica, reconhecer plenamente a dor do presente enquanto se mantém firme na possibilidade de um amanhã diferente. Não é um otimismo vazio baseado em desejos, mas uma confiança enraizada em uma compreensão mais profunda da natureza do Criador e do Universo. Quando Jó perdeu tudo, fortuna, família, saúde, seus amigos ofereceram explicações simplistas para seu sofrimento. Mas Jó persistiu em sua integridade, recusando-se a abandonar sua confiança mesmo quando não conseguia entender seus caminhos. No final, não recebeu respostas para todos seus porquês, mas obteve algo mais valioso, um encontro com o Criador que ampliou sua perspectiva além de seu sofrimento. Talvez você esteja em um lugar onde explicações e clichês espirituais só aumentam sua dor. Saiba que esta oração não pretende oferecer respostas fáceis, mas sim companhia no deserto. Como o anjo que visitou Elias, primeiro reconhecemos que você está cansado, que sua dor é real, que suas perguntas são válidas. O livro de Eclesiastes nos lembra que há um tempo para tudo debaixo do céu, tempo para chorar e tempo para rir, tempo para lamentar e tempo para dançar. Permitir-se sentir plenamente sua dor não é falta de fé, é parte do processo de cura. O próprio Jesus, diante do túmulo de seu amigo Lázaro, chorou, mesmo sabendo que iria ressuscitá-lo momentos depois. A esperança verdadeira não tem pressa. Não exige que você negue sua realidade ou force um sorriso falso. Como escreveu o profeta Isaías, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Voarão alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, caminharão e não se cansarão. Note que o processo descrito é orgânico. Primeiro vem a renovação interior, depois a capacidade de voar, correr e finalmente caminhar. A recuperação da esperança segue seu próprio ritmo natural, e forçá-la raramente funciona. À medida que você absorve estas palavras, permita-se imaginar sua vida como um grande tapete sendo tecido. De seu ângulo atual, você pode ver apenas os nós, os fios emaranhados e as cores que parecem não combinar. Mas existe uma perspectiva maior, um desenho mais amplo se formando que ainda não é visível para você. Como o salmista escreveu, você anotou minhas andanças. Recolheu minhas lágrimas em seu odre. Elas não estão registradas em seu livro. Nada do que você experimentou é desperdiçado. Cada lágrima, cada decepção, cada momento de desespero está sendo integrado em uma narrativa maior de redenção. Esta é a base sobre a qual construímos nossa esperança, não em circunstâncias favoráveis ou sentimentos transitórios, mas na confiança de que existe um propósito maior em operação, mesmo quando não conseguimos discerni-lo claramente. Agora, com esta fundação estabelecida, podemos avançar para entender como transformar esta esperança em passos práticos que renovarão não apenas seu espírito, mas também sua mente e corpo. O primeiro passo prático para recuperar a esperança é tão simples quanto revolucionário. Comece onde você está. Parece óbvio, mas quantas vezes nos paralisamos esperando condições perfeitas? Quando eu estiver menos deprimido, quando minha situação financeira melhorar, quando esse relacionamento se resolver. A esperança não exige circunstâncias ideais para florescer. Ana, uma mãe solo de 3 filhos, perdeu o emprego durante a pandemia. Com contas acumulando e a geladeira quase vazia, ela sentiu sua esperança evaporar. Uma noite, simplesmente desabei em lágrimas no chão da cozinha, conta ela. Mas foi ali, no meu ponto mais baixo, que decidi fazer algo, qualquer coisa. Ana começou a separar 1 hora por dia para enviar currículos, mesmo se sentindo completamente desmotivada. Não foi uma revelação dramática, mas uma decisão, dar um passo, mesmo pequenininho, mesmo sem ver o caminho completo. 3 meses depois, um daqueles pequenos passos a levou a uma oportunidade melhor que a anterior. Como ensina o livro de Zacarias, não desprezem os pequenos começos. Segundo passo, cuide do que alimenta sua mente. Assim como seu corpo precisa de nutrição adequada, sua esperança precisa ser alimentada com conteúdo que a fortalece. Pense em sua mente como um jardim. O que você planta é o que colhe. Carlos, um executivo que enfrentou burnout severo, conta como mudou sua rotina matinal. Eu começava o dia checando e-mails, notícias e redes sociais. Estava me afogando em negatividade antes mesmo do café da manhã. Ele estabeleceu uma nova regra. Nos primeiros 30 minutos do dia,
Alimentava sua mente com conteúdo esperançoso, um salmo, uma meditação, palavras de gratidão. Não resolve magicamente meus problemas, mas modifica completamente como os enfrento. Esta prática reflete o conselho do apóstolo Paulo sobre renovação da mente. Não é coincidência que pesquisas modernas confirmem que nossas primeiras atividades matinais estabelecem padrões neurais para o resto do dia. Terceiro passo: encontre seus lembradores de esperança. São âncoras tangíveis que você pode ver ou tocar quando a neblina do desânimo se adensa. Para Débora, que lutou contra um câncer agressivo, eram pedras que coletava a cada semana de tratamento. Cada pedra representa uma batalha vencida. Nos dias em que sentia que não conseguiria continuar, pegava aquelas pedras e lembrava: já superei tanto. O povo de Israel usava memoriais de pedra para lembrar a travessia do Mar Vermelho e do Rio Jordão. Não porque Deus precisava ser lembrado de seus feitos, mas porque eles precisavam. Nossa memória emocional é frágil, especialmente sob pressão. Ter lembretes físicos de superação é uma prática antiga e eficaz. Quarto passo: pratique esperança em comunidade. Quando Ruth perdeu o marido em terra estrangeira, sua sogra Noemi também estava devastada. Nenhuma das duas tinha esperança suficiente sozinha, mas juntas encontraram coragem para recomeçar. A história delas nos lembra que a esperança raramente sobrevive em isolamento. Marcos, depois de perder tudo em um divórcio difícil, conta: eu queria me isolar. Sentia vergonha do meu fracasso. Mas foi exatamente quando me forcei a participar de um grupo de apoio que encontrei forças para seguir. A frase "eu sei exatamente como você se sente" vinda de alguém que realmente sabe tem um poder restaurador incomparável. No livro de Eclesiastes, lemos: se um cair, seu amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude. Esta não é apenas sabedoria espiritual, mas uma verdade psicológica profunda. Nossas conexões sociais são fundamentais para nossa resiliência. Quinto passo: comprometa-se com o serviço aos outros. Parece contraditório. Quando mal temos esperança para nós mesmos, como podemos ajudar alguém? Mas existe uma alquimia misteriosa no serviço. Sofia perdeu seu filho adolescente em um acidente. Durante meses, mal conseguia respirar de tanta dor, relata. Então, comecei a visitar uma casa de repouso para idosos. No início, era apenas uma distração da minha dor. Mas ao ouvir suas histórias, ao segurar suas mãos enrugadas, algo dentro de mim começou a despertar novamente. Sofia não superou sua perda, mas encontrou um propósito que caminha lado a lado com ela. Esta dinâmica reflete o ensinamento de Isaías que diz: se você oferecer sua vida em favor dos famintos e satisfizer os necessitados, sua luz resplandecerá nas trevas, e sua noite se tornará como o meio-dia. Note que a promessa não é que seus problemas desaparecerão, mas que encontrará luz mesmo na escuridão. Sexto passo: pratique a esperança como um músculo, não como um humor. Esperança é uma disciplina que se fortalece com prática regular. Lucas, um paramédico que enfrentou o estresse pós-traumático após anos atendendo emergências, desenvolveu um ritual diário. Toda noite, escrevo 3 coisas que deram certo naquele dia. Nos piores dias, pode ser algo tão simples como respirei ou o sol nasceu. Não importa o tamanho, importa o exercício de encontrar algo positivo. Esta prática ecoa o salmista que se comandava: bendiga ao Senhor, ó minha alma, e não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É um exercício intencional de redirecionamento da atenção. Sétimo passo: aprenda a esperar bem. Há uma diferença entre espera passiva e espera ativa. Quando o profeta Isaías escreveu "os que esperam no Senhor renovarão suas forças", ele usava uma palavra hebraica que implica tensão esperançosa, como um arqueiro com o arco totalmente esticado, pronto para soltar a flecha. Cláudia, uma empresária que viu seu negócio à beira da falência, conta: aprendi que existe uma espera que paralisa e uma espera que prepara. Quando entendi isso, passei a usar o tempo de espera para desenvolver novas habilidades, criar planos alternativos e fortalecer relacionamentos. Seu negócio eventualmente se recuperou, mas de maneiras que ela jamais havia antecipado. Agora, vamos traduzir esses passos em uma prática diária, criando uma rotina que cultiva a esperança. Pela manhã, reserve 5 minutos para silêncio. Antes que o mundo exija sua atenção, respire fundo e visualize-se sendo preenchido com força renovada. Repita palavras de afirmação como "não por minha força, mas pela força que vem do Criador". Durante o dia, crie micropausas de esperança.
Quando sentir a ansiedade crescendo, pare por 30 segundos. Respire. Lembre-se, este momento difícil é apenas um capítulo, não a história completa. Mantenha um diário de gratidão antes de dormir. Escreva 3 coisas pelas quais você é grato hoje. Nos dias mais difíceis, permita-se escrever: estou grato por este dia ter terminado e pela chance de recomeçar amanhã. Semanalmente, conecte-se com pelo menos uma pessoa que nutre sua esperança. Pode ser um amigo, um mentor, um grupo de apoio. Como árvores que entrelaçam raízes para sobreviver a tempestades, precisamos uns dos outros. Mensalmente, reserve tempo para reflexão mais profunda. Olhe para trás e identifique como você progrediu, mesmo que em pequenos passos. Celebre cada vitória, não importa o tamanho. Lembre-se que a esperança não é linear. Haverá dias em que você sentirá que retrocedeu. O próprio rei Davi, descrito como um homem segundo o coração de Deus, teve momentos em que pensou que seria melhor fugir para as montanhas. O importante não é evitar quedas, mas desenvolver a resiliência para levantar-se novamente. Como um farol que brilha mais intensamente justamente nas noites mais escuras, sua esperança pode tornar-se mais forte precisamente por causa, não apesar, dos desafios que enfrenta. Como escreveu o apóstolo Paulo, o sofrimento produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Agora, com esses fundamentos práticos estabelecidos, estamos prontos para transformar esse entendimento em palavras de poder, uma oração que não será apenas recitada, mas vivida. Uma oração que reconhece suas lutas, honra sua jornada e ilumina seu caminho adiante com uma chama de esperança renovada que nenhuma circunstância poderá extinguir. Senhor, neste dia, eu me volto para você. Não com palavras ensaiadas ou fórmulas perfeitas, mas com o coração como ele está, às vezes quebrado, às vezes confuso, mas sempre em busca da sua presença. Eu te louvo, Criador de tudo o que existe. Te louvo não apenas nos momentos de alegria, quando é fácil ver sua bondade, mas especialmente agora, quando preciso olhar além do horizonte visível. Louvo teu nome porque você permanece constante quando tudo ao meu redor se transforma. Como as montanhas que se mantêm firmes enquanto as estações mudam ao seu redor, sua fidelidade não depende das minhas circunstâncias. Te louvo porque, mesmo quando não sinto sua presença, sei que você não me abandonou. Como disse o salmista, se eu subir aos céus, lá está você. Se eu fizer minha cama nas profundezas, você também está lá. Não existe lugar tão escuro onde sua mão não possa me alcançar, nem abismo tão profundo onde seu amor não possa me encontrar. Deus compassivo, agradeço pelas bênçãos que consigo enxergar, o ar que respiro, o abrigo que me protege, as pessoas que, mesmo imperfeitas, trazem cor aos meus dias. Mas também agradeço pelas bênçãos invisíveis, pelos perigos dos quais fui protegido sem nem mesmo perceber, pelas orações respondidas de formas que não reconheci imediatamente, pelos nãos que pareciam dolorosos mas me pouparam de caminhos destrutivos. Agradeço pelos momentos de adversidade que moldaram em mim uma força que eu não sabia possuir. Como o ouro que precisa passar pelo fogo para revelar seu verdadeiro valor, reconheço que algumas das minhas batalhas mais difíceis forjaram em mim um caráter que não poderia ser desenvolvido em tempos tranquilos. Sou grato porque você não é um espectador distante da minha dor, mas caminha comigo através dela. Jesus, você conheceu o abandono, a traição, a dor física, a angústia emocional. Você chorou. Você suou gotas de sangue no jardim. Você perguntou por que havia sido abandonado. Nada do que sinto é estranho a você, e isso me traz um conforto que transcende a compreensão. Agradeço porque minha história não termina em derrota. Mesmo quando não consigo ver além da próxima curva no caminho, você já está lá, preparando lugares de refrigério, momentos de alegria inesperada, encontros que restaurarão minha alma. Senhor de toda sabedoria, venho agora com meus pedidos. Não como quem exige, mas como uma criança que confia na bondade de seu pai. Peço força, não a força que nunca se quebra, mas a que sabe como se reconstruir. Quando meus joelhos tremem sob o peso dos desafios, quando minhas mãos cansam de lutar, quando meu espírito quase desiste, renova minhas energias como a águia que se lança em correntes de ar ascendentes. Que eu possa encontrar em você o poder que transcende minhas próprias capacidades. Peço cura para as feridas que carrego. Algumas estão visíveis na superfície, outras escondidas nas camadas mais profundas do meu ser. Algumas são recentes e ainda sangram, outras são antigas, cobertas por cicatrizes endurecidas pelo tempo.
Toque cada uma delas com suas mãos restauradoras. Não peço que apague as cicatrizes, elas contam histórias de sobrevivência, mas que transforme cada marca de dor em um lembrete de superação. Peço discernimento para distinguir entre o que devo aceitar e o que devo mudar. Conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, a coragem para mudar aquilo que posso, e a sabedoria para reconhecer a diferença. Que eu não desperdice energia lutando contra ventos que não posso controlar, nem me acomode em situações que clamam por transformação. Peço uma esperança renovada, não baseada em circunstâncias favoráveis, mas ancorada na certeza do seu caráter. Quando o futuro parece uma página em branco que causa mais medo que expectativa, ajuda-me a lembrar que você é o autor que sabe escrever histórias de redenção mesmo a partir dos capítulos mais sombrios. Peço que restaure meu propósito. Nas manhãs em que me pergunto qual o sentido de levantar da cama, reavive em mim a consciência de que fui criado com intenção. Que mesmo minhas experiências dolorosas podem se tornar fontes de cura para outros. Que nenhuma lágrima precisa ser desperdiçada se eu permitir que se torne compaixão por aqueles que sofrem semelhantemente. Senhor, peço uma renovação da mente. Quando pensamentos negativos circulam como abutres sobre minha consciência, quando velhas mentiras sussurram que não sou suficiente, quando o medo pinta cenários catastróficos no meu futuro, substitua essas distorções pela verdade da sua palavra. Que eu aprenda a pensar pensamentos que edificam, não que destroem, que libertam, não que aprisionam. E agora, com humildade mas também com ousadia, faço declarações de fé que se levantam como estandartes contra as tempestades da vida. Declaro que minha identidade não é definida pelos meus fracassos, mas pelo valor imutável que tenho aos seus olhos. Você me conhecia antes da fundação do mundo e me escolheu deliberadamente. Declaro que minha falha não é o final da história. Como Pedro que negou conhecer Jesus, mas foi restaurado para um propósito maior, meus momentos de fraqueza não me desqualificam da sua graça nem do meu chamado. Declaro que não estou sozinho nas minhas lutas. Você mesmo prometeu: não te deixarei nem te desampararei. Mesmo nos momentos em que o silêncio parece ensurdecedor, você está trabalhando nos bastidores, tecendo fios de redenção em padrões que ainda não posso discernir. Declaro que existe um propósito maior em operação além do que posso ver agora. Como José vendido como escravo que se tornou primeiro-ministro, minhas circunstâncias atuais não têm a última palavra sobre meu destino. Declaro que a alegria voltará. Depois da noite mais longa vem o amanhecer. Depois do inverno mais rigoroso vem a primavera. O luto pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Haverá um tempo em que olharei para trás e verei como cada peça se encaixou no quebra-cabeça da sua providência. Declaro que seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando me sinto mais inadequado, mais despreparado, é exatamente quando sua força pode brilhar mais claramente através das minhas rachaduras. Declaro que sou amado com um amor que não pode ser abalado por circunstâncias, performances ou falhas. Não é um amor que preciso conquistar ou merecer, mas que flui da sua natureza imutável. Declaro vitória não porque sou forte, mas porque você é poderoso. Como Davi diante de Golias, enfrento meus gigantes não confiando nas minhas habilidades, mas no Deus que trabalha através de instrumentos improváveis. Senhor, enquanto essas palavras encontram eco no meu espírito, sinto a esperança renovando-se dentro de mim. Não como um sentimento fugaz, mas como uma âncora segura para minha alma. Ajuda-me a transformar esta oração em ação. Que não sejam apenas palavras pronunciadas em um momento de inspiração, mas verdades que orientem meus passos nos dias que virão, especialmente nos dias em que a escuridão parecer mais densa. Que eu possa ser um portador de esperança para outros que lutam. Assim como você me consola, que eu possa consolar. Como você me fortalece, que eu possa fortalecer. Como você me dá propósito, que eu possa ajudar outros a encontrar significado. Caminho agora para enfrentar este dia não com presunção, mas com uma confiança tranquila que vem de saber que você vai adiante de mim, preparando o caminho, ao meu lado, sustentando-me quando tropeço, e atrás de mim, protegendo-me de perigos que não posso ver. Obrigado, Senhor, porque mesmo antes de pronunciar estas palavras, você já estava trabalhando para responder. A esperança que agora sinto não é ilusória, mas um vislumbre da realidade que você está criando. Em seu nome poderoso eu oro. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que jornada poderosa compartilhamos hoje. Esta mensagem sobre esperança não é apenas mais um conteúdo, é um convite para uma transformação profunda na maneira como enfrentamos nossos desafios diários.
A esperança genuína nunca foi sobre ignorar a realidade ou fingir que tudo está bem quando não está. É sobre olhar diretamente para o abismo e ainda assim acreditar que existe um caminho através dele, mesmo quando nossos olhos não conseguem enxergá-lo. Como disse uma vez o escritor G.K. Chesterton, a esperança significa esperar quando tudo parece desesperador. Talvez você esteja assistindo este vídeo de um lugar de dor, um relacionamento despedaçado, uma perda financeira devastadora, um diagnóstico médico aterrador, ou simplesmente aquele vazio inexplicável que às vezes nos visita nas horas mais silenciosas da madrugada. Quero que saiba que sua dor é válida. Não há nada de espiritual em fingir que o sofrimento não existe. Mas também quero que compreenda isto. Você foi desenhado com uma capacidade incrível de adaptação e superação. Como o ouro que emerge mais puro depois do fogo, existe um potencial dentro de você que talvez só possa ser revelado através das suas maiores dificuldades. A oração que compartilhamos não é uma varinha mágica que fará seus problemas desaparecerem em um instante. É uma âncora para sua alma em dias tempestuosos, um lembrete constante de que você jamais caminha sozinho, uma declaração poderosa de que existe um Deus que se importa profundamente com cada detalhe da sua história. Faça desta oração uma prática constante em sua vida. Não apenas repita as palavras mecanicamente, deixe que elas penetrem nas camadas mais profundas do seu ser. Personalize-a, adicione suas próprias declarações de fé. Use-a como ponto de partida para uma conversa autêntica com Deus sobre seus medos, lutas e sonhos. Então, observe as transformações sutis que começam a acontecer, talvez não imediatamente em suas circunstâncias externas, mas na maneira como você as enfrenta. Como uma semente que germina na escuridão antes de encontrar a luz, a esperança verdadeira cresce de dentro para fora. Estou curioso para conhecer sua experiência com esta mensagem. Nos comentários abaixo, compartilhe uma única palavra que capture o que mais ressoou em seu coração hoje. Pode ser renovação, força, propósito ou persistência. Este pequeno ato não apenas fortalece nossa comunidade, mas também consolida em seu próprio espírito a mensagem que recebeu. E se estas palavras trouxeram alento para sua alma, por que não multiplicar essa esperança? Envie este vídeo para alguém que você sabe que está enfrentando um momento difícil. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é perceber que não está isolada em sua luta, que outros caminharam por vales semelhantes e encontraram forças para prosseguir. Esta mensagem é apenas um dos muitos recursos que preparamos para fortalecer sua jornada espiritual. Se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora para receber notificações sobre nossos próximos conteúdos. Na tela final, você encontrará outro vídeo que complementa perfeitamente o que compartilhamos hoje. Lembre-se sempre, irmãos e irmãs, a esperança não é uma fuga da realidade, mas a confiança inabalável de que existe luz além das sombras presentes. É a certeza de que suas lágrimas são preciosas, suas lutas têm significado, e seu futuro, independentemente de como pareça neste momento, está nas mãos de um Deus que especializa em transformar lamentos em danças. Permaneça conosco para mais conteúdos que nutrem sua alma. Sua âncora está firme e seu horizonte é promissor. A tempestade pode rugir com toda força, mas ela nunca terá a última palavra em sua história. Você, minha amiga, foi criado para muito mais do que apenas sobreviver, foi feito para florescer, mesmo nos solos mais improváveis.